Eu sou Eliana Silva dos Santos, mestranda em Engenharia Elétrica na área de microeletrônica e tenho como orientadora a professora Ana Isabela. Então, a nossa proposta é apresentar um artigo sobre as melhorias no projeto do transistor de baixa tensão de limiar de saturação. Então, no trabalho do engenheiro Adson Andrade, uma promissora rede formada por 4 transistores, denominada transistor de baixa tensão de limiar de saturação, o LSOT, é proposta para substituir um único transistor, porém apresentando baixa tensão de limiar de saturação, principalmente em estrutura cascode. Como os efeitos de segunda ordem desviam o transistor MOS da operação ideal, o dimensionamento dessa estrutura foi realizada por um procedimento bastante empírico. Além disso, nenhuma ação foi apresentada para minimizar a potência. Então, o nosso presente trabalho propõe uma metodologia para dimensionar sistematicamente o LSOT, levando em consideração os efeitos de segunda ordem, de acordo com o modelo compacto do MOSFET adequado do engenheiro Ademir Costa. Então, o princípio do LSOT é uma estrutura formada por 4 transistores do mesmo tipo, como nós estamos vendo na figura 1 abaixo, com M2 desviando e R1, que é a corrente de saturação reversa do dreno de M1. O par M1 e M2 se comporta como um transistor único em saturação, com corrente de dreno equivalente a ID, ID1 mais ID2. Então, conforme o trabalho do engenheiro Adson Andrade, os transistores M1 e M2 devem ser geometricamente idênticos para cancelar a componente de saturação reversa da corrente de dreno de M1. Esta atribuição baseia-se no pressuposto de que os transistores MOS se comportam idealmente, considerando que suas características, corrente e tensão, não apresentam efeito de segunda ordem, o que a gente já viu que existe uma assimetria entre os dois, né? Essa assimetria deve ser equilibrada por diferentes razões de aspectos, sendo a razão de aspecto do transistor M2, que é W2 sobre L2, menor do que a W1 sobre L1, que é a razão de aspecto do transistor M1. Caso isso não aconteça, as características de corrente e tensão do LSOT exibirão uma corcunda indesejável na transição da região de triodo para saturação, o que pode deixar, né, de existir a vantagem de uma tensão de limiar de saturação mais baixa. Então, para contornar este problema, este trabalho está dimensionando o transistor M2, onde adotamos o modelo a ser melhorado, que foi um trabalho realizado pelo engenheiro Ademir Costa, que leva em consideração a degradação da mobilidade devido ao campo elétrico transversal e os efeitos de canal curto. Então, no trabalho do engenheiro Ademir Costa, existe uma tabela onde existem várias fórmulas, né, que foram utilizadas para o dimensionamento do M2. Né? Nós sabemos que na tecnologia CMOS 130nm, que foi utilizada por nós, existem alguns parâmetros fixos, né? E nós escolhemos L1, W1 e L2. Então, a partir daí, nós conseguimos de resultado a ID, a corrente de dreno, a IS, a corrente específica, né? VP, que é a tensão de pinch-off, VSB, tensão de fonte-substrato, VGB, a tensão de porta-substrato, a VDS, que é a tensão de dreno-fonte, e VDSAT, que é a tensão de dreno de fonte de limiar de saturação. Então, a partir do dimensionamento de M2, nós fizemos algumas simulações, onde os resultados das simulações foi o seguinte: nós consideramos, né, 4 conjuntos de dimensões de M1, onde NS que é o estreito curto, o NL o estreito longo, o WS o largo curto e o WL o largo longo. Então, a partir daqui, nós estamos mostrando os resultados das simulações, os gráficos, onde a gente está vendo que a corcunda tão indesejada foi atenuada, né? E nós estamos mostrando nessa tabela aqui que nós conseguimos um melhor êxito nos transistores de canal curto, que é o NS e o WS. Então, nós concluímos que propusemos uma metodologia para dimensionar o transistor de compensação, o M2 da rede LSOT, que leva em consideração a degradação da mobilidade devido ao campo elétrico transversal, mais pronunciado em forte inversão e efeito de canal curto. Esse método provou ser útil nos casos em que o transistor principal M1 no LSOT é de canal curto, conseguindo suavizar as características de corrente de tensão de saída. Para o canal longo, M1, né, o método é bastante conservativo e é melhor usar dimensões iguais para os transistores
principal e o de compensação. No entanto, as estruturas Cascode fornecem alta regulação de corrente, mesmo com o uso de dispositivo de canal curto, que, por sua vez, são preferíveis para reduzir a área e estender a faixa de frequência operacional. Uma das aplicações mais interessantes do LSOT é substituir um ou dois dispositivos de espelhos, fontes e solvedores de corrente Cascode, para melhorar a excursão da tensão de saída. Portanto, a metodologia de dimensionamento aqui apresentada é adequada para muitas situações. Obrigada.